Certo? Agora a gente continua e vamos começar definindo formalmente aqui a noção de equação diferencial. Primeira coisa é o que é uma equação. A gente já falou em alguns slides atrás, mas uma equação é uma expressão matemática que envolve uma igualdade. E ela ser diferencial para a gente quer dizer que em algum dos lados da igualdade, ou em ambos até, você vai ter derivada ou diferencial de algum tipo de função ou de funções, com relação a uma ou com relação a várias variáveis. Que é justamente o que está sendo falado aqui nessa caixinha. Uma equação diferencial é qualquer equação que contenha derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes com relação a uma ou mais variáveis independentes. Vou colocar alguns exemplos só para ilustrar o que a gente está dizendo. Exemplos de equações diferenciais. Então aqui, no caso 1, a gente tem a derivada de y com relação a x. Então é alguma função y que a gente está relacionando, tá colocando numa equação, e ela está escrita dessa forma. Essa função y, quando somada com o cosseno hiperbólico de x, devolve sempre o seno hiperbólico de x. A gente pode se perguntar, quais são as y cuja derivada, quando somada com o cosseno hiperbólico de x, é igual ao seno hiperbólico de x, né? Vamos só lembrar que cosseno hiperbólico, para quem não lembra, é bom introduzir agora, né? É nada mais do que a média aritmética do exponencial do que está lá dentro do cosseno hiperbólico, que é esse x, né? Com o exponencial do menos x. E o seno hiperbólico vai ser a diferença média, que é você dividir por 2 a diferença de e de x de e de menos x. Então, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico são somente nomes para essas funções. Note que ambas as funções estão definidas para todos os números reais, tá bom? Mas esse é um caso, é um exemplo que ilustra o que é uma equação diferencial. Por quê? É uma equação que envolve alguma derivada, tem alguma derivada na equação, tá bom? Vamos para o exemplo 2, olha lá. Seja u uma função de duas variáveis. Agora o que a gente está olhando aqui é o seguinte. Nesse caso, u é uma função e ela depende de duas variáveis independentes. Então, o domínio dessa função vai ser um subconjunto do plano cartesiano, onde a gente pega pontos x e y, certo? Então, quando a gente olha para uma função de duas variáveis, a gente fala de derivada parcial. A gente tem derivada parcial, né? A gente tem a noção de derivada parcial, que é derivar com relação a uma ou outra variável, no caso que são duas, né? Então, seja u definida em alguma região do plano cartesiano. Então, esse aqui é um exemplinho de derivadas, de equações de equação diferencial, que agora está envolvendo derivadas parciais, tá vendo? A derivada de u com relação à primeira variável, que é x, mais a derivada de u com relação à segunda variável, devolve a própria função. A gente pode se perguntar quais são as funções de duas variáveis que satisfazem essa equação, que satisfazem essa relação. Mas esse é um caso aqui de equação diferencial também. No caso, a gente vai ver que é parcial porque envolve derivadas parciais. A primeira a gente chamaria de equação diferencial ordinária, porque envolve somente a derivada ordinária, ou seja, a derivada de uma função de uma variável com relação a essa própria variável. Tá bom? Agora, um caso de equação diferencial que envolve diferenciais, né? A gente pode olhar o exemplo 3, tá vendo? Aqui envolve o diferencial com relação a x e com relação a y. É uma equação que envolve esses diferenciais. Aqui, quando só é escrita desse jeito, a gente não sabe qual é a relação exata entre y e x. No contexto, a gente pode fixar normalmente que y é uma função de x, tá bom? Mas em algumas situações, a gente pode ocorrer também de analisar a situação contrária, x sendo uma variável dependente da variável independente y. Bom, só colocado desse jeito a gente não sabe, tá? Então a gente simplesmente vai olhar isso como uma equação diferencial, ou seja, que envolve diferenciais. Então aqui foram alguns casos, 3 casos que ilustram para a gente o que é uma equação diferencial. E o resumo é esse, é uma equação que envolve derivadas. É alguma igualdade que tenha derivadas ou diferenciais. Resumindo de novo, uma equação diferencial é uma expressão matemática que tem uma igualdade e que tem derivadas ou diferenciais em um ou ambos os lados. Quando a gente fala de derivada, pode ser derivada parcial ou pode ser derivada no sentido ordinário, tá bom? Certo? Aqui agora a gente vai continuar mais um pouquinho e vai falar agora dessas outras classificações, tá bom? Eu vou fazer de novo, então, o seguinte, eu vou parar aqui o vídeo para não ficar muito longo e eu vou
quebrar os próximos em 3 tipos, né? Desculpa, vou quebrar os próximos vídeos em 3 partes também, que é a classificação de equações com relação ao tipo, à ordem e à linearidade. Então, já já a gente já volta de novo.